Olá, meu nome é Helena Procassi, eu sou graduanda de nutrição na Unirio e também bolsista da iniciação científica. Hoje eu vou apresentar o trabalho sobre resistência à insulina em escolares na rede pública de ensino da Zona Sul do município do Rio de Janeiro. Esse trabalho foi produzido, além de mim, pela Suelen de Lima da Silva, que também foi bolsista da modalidade C Unirio, no momento ela já concluiu a graduação, e orientadas pela professora doutora Lúcia Rodrigues. Iniciando a contextualização do tema, a gente precisa falar sobre a obesidade infantil, que é um grande problema mundial de saúde pública e já foi apontado em diversos estudos, como por exemplo a OMS em 2016, que registrou mais de 340 milhões de crianças e adolescentes com excesso de peso, e estudos nacionais como o estudo de risco cardiovasculares em adolescentes, que encontrou 25% de excesso de peso nos adolescentes estudados dentro dos critérios de avaliação. Então, pode ficar alguma dúvida de qual é a relação direta da obesidade com a resistência à insulina, né? Então, de forma bem simplificada, a gente pode colocar que os adipócitos viscerais, eles possuem uma alta taxa de lipólise, então, aumentando a concentração desses adipócitos, vai ter uma maior produção de ácidos graxos livres, e esses ácidos graxos livres, eles possuem contribuição para a patogênese da resistência à insulina. Assim, a gente precisa caracterizar a resistência à insulina, né? Então, ela é a resposta celular reduzida à ação da própria insulina e ela é associada a fatores de risco para doenças cardiovasculares, como, por exemplo, intolerância à glicose, hipertensão arterial, diminuição do HDL, elevação dos triglicerídeos e etc. Mas, por mais que a RI seja muito estudada no Brasil e no mundo, no Rio de Janeiro, com escolares da rede municipal de ensino, há uma ausência de trabalhos que avaliem essa prevalência, e então a gente se encaminha para o nosso objetivo, que seria avaliar a prevalência dessa resistência à insulina e os fatores associados a ela em crianças e adolescentes da rede municipal de ensino da Zona Sul do Rio de Janeiro. Falando um pouco mais sobre a nossa metodologia, foi um estudo transversal aplicado em crianças e adolescentes de 6 a 19 anos e estudantes do ensino fundamental de escolas municipais próximas, né, dispostas na área de abrangência do Centro Municipal de Saúde Dom Helder Câmara, que se encontra em Botafogo, no Rio de Janeiro. Os critérios de exclusão para esse estudo foram ser menor do que 6 anos e portadores de doenças como hipo e hipertireoidismo, insuficiência renal, diabetes tipo 1, doenças genéticas, AIDS e os escolares que fossem submetidos a tratamento neurológico ou em uso de corticoides e hormônios. Além disso, ele foi dividido em 2 momentos, sendo o primeiro momento nas escolas, né, em cada uma das 6 escolas estudadas, e o segundo momento no próprio Centro Municipal de Saúde Dom Helder Câmara. Então, nesse primeiro momento, nas escolas, foi feita a assinatura do termo do Programa de Saúde nas escolas por parte dos responsáveis e foram coletados os dados antropométricos e clínicos, sendo os dados antropométricos o peso, a estatura e a circunferência abdominal, e os clínicos a pressão arterial e o autorrelato das práticas de atividades físicas. Então, a partir desses dados, os escolares eles foram divididos segundo a classificação do IMC por idade em Z-score de cada um, indo de magreza acentuada até a obesidade grave, né? Magreza acentuada, magreza, eutrofia, sobrepeso, obesidade e obesidade grave. E para o nosso estudo, a gente considerou excesso de peso, o somatório dessas últimas 3 classificações, né? Sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Além disso, o risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares foi avaliado a partir da relação circunferência abdominal e estatura, que classifica ter excesso ou não de gordura na região central, e foi utilizado o ponto de corte de 0,5. Essa circunferência abdominal ela foi utilizada ao invés da circunferência de cintura por não ter muita diferença significativa de uma para outra e por a circunferência abdominal ter uma maior facilidade de padronização da medida. A pressão arterial ela foi dividida em alterada ou normal e para ser classificada como alterada foi considerada a partir do percentil 95 para a pressão arterial sistólica por diastólica. E por fim, a prática de atividade física foi classificada a partir da distribuição das horas do dia dos escolares com
escola, televisão, brincadeiras, jogos eletrônicos e computador, e a partir daí a classificação do tipo e local de realização dessas atividades físicas. Então, partindo para o segundo momento, que é realizado no próprio Centro Municipal de Saúde, tem a assinatura do termo de consentimento e assentimento, e ocorre a coleta sanguínea por venopunção periférica após jejum de 8 horas. E aí, já com essas amostras coletadas, é possível fazer os exames laboratoriais de perfil lipídico e glicemia. Para realizar esses exames, então, primeiramente, as amostras precisam ser levadas para o laboratório de alimentos funcionais na Unirio, onde eles vão passar pelo processo de centrifugação para obter o plasma sanguíneo para poder fazer as dosagens. Além do perfil lipídico e a glicemia, também é feita a dosagem de insulina pelo método ELISA sanduíche, mas esse é realizado no laboratório de imunofarmacologia no Instituto Oswaldo Cruz, dentro da Fiocruz. Esse método funciona a partir de uma microplaca contendo 96 poços recobertos por um anticorpo anti-insulina, onde 80 deles vão testar as amostras, e essas amostras são adicionadas, sendo a própria insulina o antígeno para esse anticorpo, então eles vão se ligar, e depois vai ser adicionado um conjugado enzimático de um anticorpo anti-insulina secundário conjugado com uma biotina. Então vai ocorrer uma primeira incubação e uma lavagem, e depois vai ser adicionado um complexo enzimático chamado streptovidina peroxidase, ocorrendo depois também uma segunda incubação e uma segunda lavagem, seguida da adição de uma solução de substrato e depois uma solução de parada. Então essa amostra, depois de ser submetida a isso tudo, ela é colocada na leitora de microplacas, finalizando então essa dosagem da insulina. As variáveis bioquímicas analisadas, então, têm os pontos de corte delas descritas nessa tabela, e trazendo uma variável que ainda não foi citada, que é o ROMA-IR. Então, o ROMA-IR é um índice utilizado para mensurar a resistência à insulina, e ele é obtido a partir de um cálculo, onde se multiplica a glicemia de jejum e a insulina de jejum, dividindo elas por 22,5. A partir daí, foi gerado um banco de dados que foi digitado em duplicata em programa estatístico, e para as variáveis contínuas foi realizado primeiramente o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, e aquelas com distribuição normal foi realizado o teste T para amostra independente. Já para os sem distribuição normal foi realizado o teste de Mann-Whitney, e as variáveis categóricas foi realizado o teste de associação Q-quadrado. O nível de significância considerado foi menor do que 0,05. Vale lembrar também que as escolas foram listadas de 1 a 6 para facilitar, e que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. Entrando então nos resultados do nosso estudo, também foram divididos no primeiro e no segundo momento. O primeiro momento contou com muito mais participantes, com um N muito maior, de 1.489 escolares, sendo esses 51% pessoas do sexo feminino e 66% crianças. A idade média foi de 10,2 anos, com desvio padrão de 2,7, e 26% deles já possuíam excesso de gordura na região central. Além disso, avaliando o perfil antropométrico desses escolares, 37,7% deles apresentavam excesso de peso, o que é uma prevalência significativa, mas consoante a outros estudos quando comparados com resultados no Brasil e no mundo, como os citados abaixo. Um em Montana, nos Estados Unidos, com 41,6% de excesso de peso, e o outro que faz parte de uma publicação do IBGE, a POF 2008-2009, onde 39% das crianças e 23% dos pré-adolescentes e adolescentes já se encontravam com excesso de peso. No segundo momento da pesquisa, então, houve uma participação muito menor dos escolares, apenas 17% deles realizaram os exames bioquímicos, sendo isso um N de 259 comparado a 1.489, e dentre esses, somente 135 tiveram a concentração de insulina plasmática quantificada, então é uma diferença bem grande. Mas então, dentro desse N do segundo momento,
52% das pessoas eram do sexo feminino, a idade média foi de 9,8 anos, com desvio padrão de 2,5, e 29% deles já apresentavam excesso de gordura na região central. Sobre a prática de atividade física, 88% afirmaram realizar, mas 47% realizavam apenas na escola e 71% até 2 vezes na semana. Então, comparando isso com a recomendação da OMS, está muito inferior, porque nessa faixa de 5 a 17 anos, a recomendação é mais de 60 minutos de atividade diária, de moderada a intensa. Então, nessa última tabela, tem os resultados sobre as variáveis antropométricas e bioquímicas. Eu não poderia falar delas uma por causa da minha limitação de tempo, mas aqui existem informações valiosíssimas para serem extraídas. A gente pode destacar escolares que apresentam o IMC por idade em Z-score de 3,9, sendo que acima de 3 é considerada obesidade grave, né? Então, assim, muita coisa para se apontar aqui, mas acho que principalmente a gente deve falar de insulina e HOMA-IR, onde a gente tem variação de 1,2 até 56,9, né? Tendo bastante alteração na média. E o HOMA-IR, onde o ponto de corte seria 2,5, a gente tem uma média dos escolares com 3,2. Então, assim, a gente percebe, até utilizando o próximo gráfico como um comparativo mais fácil, né, mais rápido de poder mostrar, que o HOMA-IR tem uma alta prevalência de alteração nesses escolares. Então, a gente percebe mais uma vez a relevância desse estudo, né? E dentre todas essas variáveis, a única que não apresentou um nível de alteração mais significativo foi a glicemia, com 1%, mas você vê que no topo a gente encontra a insulina e o HOMA-IR. Seguindo eles, a gente encontra então o colesterol total, triglicerídeo e não HDL. Então, esses são os que apresentaram maior prevalência de alteração nesses exames. Além disso, quanto aos níveis pressóricos, 16,8% dos escolares já apresentaram alguma alteração nesses níveis. Então, os resultados todos eles complementam um ao outro, né? E são interessantes de já encaminhar a gente para uma possível conclusão. Mas partindo para a análise estatística, a resistência à insulina, ela se associou com excesso de peso, com p-valor de 0,003, e excesso de gordura na região central, além de hiperinsulinemia e redução do HDL. Essa associação entre a resistência à insulina e o excesso de peso também já foi encontrada em estudos anteriormente, como, por exemplo, esse estudo do Pires e colaboradores, que avaliou 121 crianças exclusivamente obesas e encontrou 38,1% de prevalência de resistência à insulina. Quanto à análise estatística das escolas separadamente, as mesmas encontraram maior prevalência para resistência à insulina e para alteração na insulina, que são essas: a número 1, Minas Gerais, a número 5, Francisco Alves, e a número 6, João Saldanha. Por fim, ao relacionar as alterações nos padrões bioquímicos com a faixa de idade, foi encontrada maior associação para os adolescentes com insulina, colesterol total e resistência à insulina, e para a criança, triglicerídeos, LDL e colesterol não HDL. Isso tudo vai encaminhar a gente, então, para as conclusões do estudo, que foram: há uma elevada prevalência de resistência à insulina entre esses escolares, e essa resistência à insulina possui uma associação positiva entre excesso de peso, excesso de gordura na região central, hiperinsulinemia e redução do HDL. Além disso, enfatiza a necessidade de ações de intervenção, como educação alimentar e nutricional, e estimula a prática de atividades físicas, principalmente no ambiente escolar. Além disso,
mostra a necessidade de garantir o acesso à informação tanto para escolares quanto para responsáveis e profissionais da escola. Aqui estão as referências utilizadas. Muito obrigada para quem assistiu até aqui e até a próxima!